bem, estamos de volta com a nossa segunda competência, que tem por título Aquisição de Materiais. Nesse segundo momento, nós iremos compreender as exigências sobre a aquisição de materiais, licitação, além de cuidar e manter a conservação do patrimônio público. Bem, no que diz respeito à administração pública, quando falamos em aquisição de materiais em grandes quantidades, é necessário, e essa prática de adquirir os materiais, ela depende de processos que obedecem a uma série de normas legais. Esse processo é o que nós chamamos de licitação. E a licitação nada mais é que um conjunto de procedimentos que a administração pública precisa seguir para adquirir e alienar bens e contratar serviços. As normas gerais da administração pública para licitação e contratação de serviços, elas se encontram na Lei 8666/93. Então, a licitação, ela deve garantir o princípio constitucional da isonomia, ou seja, da igualdade. Todos que estão interessados em prestar serviços ou fornecer bens à administração pública, eles devem ter a mesma situação de igualdade. Outra coisa, a licitação, ela deve priorizar a seleção mais vantajosa para a administração pública. Lembrando que a seleção mais vantajosa, ela não deve ser sinônimo de o mais barato. Nem sempre o mais barato é sinônimo de vantagem, porque às vezes é muito barato, mas ele não tem qualidade, ele é muito frágil. Isso a gente está se referindo no processo de aquisição de bens. Então, o que é que acontece? É necessário que no processo de elaboração da licitação, do processo licitatório, todos os itens, todos os pontos, eles estejam extremamente claros, amarrados, para que a administração pública não seja prejudicada. Estou falando não da administração pública, mas o interesse público ele não seja ferido nesse momento da licitação. No processo de licitação, outros princípios eles também devem ser respeitados. Eles devem estar em consonância com o princípio da isonomia e também da seleção mais vantajosa. Esses princípios são chamados princípios norteadores da administração pública. E quais são eles? São o princípio da publicidade. Todo processo deve ser público, devendo ser dada ampla divulgação ao edital da licitação e a todos os atos da sua realização. Geralmente, essa publicidade ela é feita através do diário oficial. O princípio da legalidade. A aquisição de bens ou a contratação de serviços deve atender estritamente aos mecanismos legais vigentes, ou seja, o processo licitatório ele deve respeitar as leis vigentes no país, no estado, no município. E um outro detalhe, se ela diz respeito à lei, se existe algum processo, alguma questão legal que não está sendo atendida, o processo licitatório ele pode correr o risco de ser anulado. O princípio da impessoalidade. Interesses particulares não devem, em nenhuma hipótese, se contrapor ao interesse público. Mas, claro que isso é impossível, não é? Vamos lá. O interesse público ele sempre tem que prevalecer diante do interesse particular no que diz respeito à administração pública. E, inserido aí, a questão da licitação. Princípio da moralidade. Os atos administrativos eles devem ser pautados pela lisura, pela ética dos agentes envolvidos, todos os agentes, seja ele particular ou o agente público. Princípio da igualdade, que nós já falamos aqui, a questão da isonomia. Ela deve ser garantida a igualdade de oportunidade a todos os interessados em fornecer bens e serviços, não devendo haver nenhum tipo de favorecimento a qualquer participante. Por último, nós temos o princípio da probidade administrativa.
não deve haver, em nenhuma hipótese, prejuízo ao erário ou ao patrimônio público. No entanto, mesmo com esse contexto da licitação, é bom lembrar que existem alguns casos em que é possível haver a dispensa da licitação. Por exemplo, em compras ou contratação de serviços que não sejam de engenharia, no valor de até R$8.000. Outro caso também é quando alguma empresa ela fabrica ou ela presta um serviço único, ou seja, somente aquela empresa fabrica um produto, somente aquela empresa ela presta um serviço. Nesse caso, não existe espaço para que haja uma licitação, já que não existe como haver concorrência. E como é que a escola, não é, ela trabalha com essa questão da aquisição de materiais, a escola pública, dentro da administração pública? Nós vamos falar aqui sobre algumas ferramentas. Uma delas é o Programa Dinheiro Direto na Escola, que é o que nós conhecemos por PDDE. Eles são recursos financeiros para aquisição de bens e contratação de serviços, visando ao suprimento das necessidades mais imediatas. O PDDE, ele foi criado em 1995 e ele foi criado para corrigir um esgotamento de um modelo que existia até então. Como era esse modelo? As secretarias de educação, elas forneciam às escolas material permanente e material de expediente. Eu chamo isso de o kit de sobrevivência da escola. É lógico que esse material que era fornecido, ele não atendia a demanda da escola, não atendia as necessidades. Então a escola ela sempre estava em crise, ela sempre estava faltando material. Então o governo federal criou esse programa que disponibiliza dinheiro para as escolas públicas, estaduais e municipais que possuam ensino fundamental e que tenham até 20 estudantes matriculados. Então, a escola ela recebe esse recurso e aí ela pode adquirir materiais e corrigir problemas na escola de maneira imediata, porém esse procedimento ele deve ocorrer todo através do conselho escolar. Inclusive, o PDDE ele é considerado um grande avanço para o fortalecimento da gestão democrática na escola. Por quê? Assim que o recurso ele é disponibilizado, o conselho escolar ele deve se reunir ele vai fazer o levantamento das prioridades de gasto da escola, né? Vai se discutir, os vários setores da escola vão sentar, os representantes dos professores, dos pais, dos funcionários, dos estudantes vão sentar e dizer o que a gente precisa para a escola. Olha, a sala de professores está muito quente, vamos comprar um ar-condicionado? Ótimo. Só que o freezer da cozinha está quebrado. E aí, qual é a prioridade? Então, vai haver um processo de discussão e vai se escolher quais são as prioridades da escola e utilizar aquele dinheiro, aquele recurso financeiro que está sendo disponibilizado para a escola. O conselho escolar também ele vai ser responsável para tomada de preços, pela aquisição do bem ou do serviço, porque o dinheiro ele vem uma parte destinada para aquisição de bens e outra para a prestação de serviços. Ele vai ser responsável pela fiscalização e também pela prestação de contas. Então, o PDDE, nesse aspecto, ele representa um avanço para fortalecimento da gestão democrática na escola e também uma maneira de descentralização dos recursos financeiros da escola. Então, depois, assim que o recurso ele é disponibilizado, o conselho escolar ele deve ser acionado. Então, todos os segmentos se reúnem e passam a discutir. Depois, ele deve auxiliar no levantamento de preços e na compra e, por último, na publicação dessas contas. Uma outra maneira da escola adquirir bens é através da geração de recursos.
como é que ela pode gerar recursos? Ela pode promover festas, festivais, gincanas e adquirir recursos financeiros através desses eventos na escola. Lembrando sempre que nenhum funcionário ele pode estar responsável em ficar com dinheiro em mãos. Então, o dinheiro ele tem que ir para a escola, ele tem que chegar até a escola, mas através de associação de pais, mestres e funcionários ou do conselho escolar. Uma outra maneira são as doações. A escola ela tem liberdade para receber doações, ela pode fazer as parcerias e conseguir doações. Essas doações elas podem ser oriundas de empresas privadas ou empresas públicas. Então, para ela alcançar essas doações, vai ser diferente, tanto diferente no que diz respeito à empresa pública ou à empresa privada. Vamos nos deter nesse momento na empresa privada. Como é que se dá uma doação de uma empresa privada para uma escola pública? Em primeiro lugar, a escola ela vai formalizar a doação. Depois, ela vai registrar e identificar essa doação. E depois ela vai comunicar ao órgão responsável pelo material e patrimônio para que aquele bem ele possa fazer parte do patrimônio da escola. E como é que se dá uma doação realizada de um ente público para uma escola pública? Ela é formalizada entre as duas instâncias máximas de cada órgão. Ou seja, vamos citar aqui um exemplo de uma universidade pública que deseja doar computadores para uma determinada escola pública estadual. Como é que se dá esse processo de doação? A reitoria da universidade, juntamente com a secretaria de educação, eles formalizam o termo de doação e de recepção. Esse documento ele deve ser tratado mais uma vez entre a reitoria e a Secretaria Estadual de Educação. Após esses trâmites, a escola pode receber o bem. Depois, a escola ela procederá com o registro do bem para que ele possa fazer parte do patrimônio da escola. Bem, pessoal, ficamos por aqui. Até a próxima aula, onde estudaremos a competência 3 e veremos a gestão pedagógica e democracia na escola. Até lá!